outra dica que eu tenho para vocês é quanto aos títulos. Experimentem vários títulos e escolham o melhor. Usualmente deixem isso também para o final. Vão experimentando um título, trocando, testando vários e no final escolham aquele que sintetize melhor o trabalho de vocês e que seja atrativo também. Aqui tem alguns exemplos de resumos. O primeiro é de um estudo bastante citado, fala sobre a longevidade de resina composta em dentes posteriores, não somente uma questão de materiais. Notem como ele tem um título e um subtítulo, mas esse subtítulo ele induz o leitor a ler. Por quê? Porque ele diz que não é só uma questão de materiais, então ele te induz a ler para saber o que está relacionado com essa longevidade então. Esse segundo exemplo, que são as 7 chaves do sucesso, já tem alguns estudos com esse título também, que é uma revisão que aborda 7 pontos principais. Obviamente, se é 7 chaves, é importante que o artigo cite essas 7 chaves e não tenha 6, 5, enfim. Ele tem que ter as 7 chaves ali. O terceiro exemplo é fazendo uma brincadeira com os nomes, Hope or Hype. Também tem uma pergunta. E no quarto também é uma pergunta. Não é tão comum ter perguntas em título, mas se o título for uma pergunta, é importante que essa pergunta seja respondida ao longo do trabalho. Não adianta ter uma pergunta ali que não é respondida com estudo depois. Aqui tem alguns outros exemplos, lembrando que o título de preferência ele deve ser preciso, claro e conciso. Tem estudos, inclusive, que mostram que títulos menores eles tendem a receber mais citações. Esse do MTA Filapex, por exemplo, é um estudo que tem uma marca comercial no título, mas isso também não é muito comum. Usualmente nos títulos a gente não coloca a marca comercial. Nesse foi colocado porque foi um dos primeiros estudos caracterizando esse material, mas não é o mais comum, não é o mais indicado que contém uma marca comercial no título. E o último ali em vermelho é uma brincadeira que não é o mais indicado vocês colocarem ali, citando o Harry Potter e o Voldemort como se fosse o mocinho e o vilão de uma determinada questão. Não é o mais comum de ser utilizado, esse aqui eu trouxe para vocês mais de brincadeira mesmo. Algumas diretrizes elas vão exigir ainda que a informação sobre o desenho, sobre o delineamento do estudo, seja uma parte do título. Ensaio clínico randomizado, no guia para reporte lá do consorte, indica que deve-se ter no título um indicativo de que é um ensaio clínico randomizado. A mesma coisa de uma revisão sistemática com uma meta-análise. O PRISMA, que é o Guideline para Revisão Sistemática, ele indica que deve-se conter o termo revisão sistemática no título de um tipo de estudo assim. Para os artigos, a gente tem ainda a página de título. O que é isso? É uma página inicial do trabalho que vai conter as informações gerais sobre aquele artigo. Lá vai ter o título do artigo, informação sobre os autores, isenção de responsabilidade, afirmação do autor que as opiniões expressas no artigo elas são próprias, fonte de apoio se houver, e dependendo do periódico, ele pode pedir também que a title page contenha algumas informações adicionais daquele artigo, como a contagem de palavras, o número de figuras, declaração de conflito de interesse, enfim. Nesse exemplo tem o Running Red também, que seria como se fosse um título resumido para aquele artigo. Isso vai variar de acordo com o periódico e, além disso, para que o artigo seja revisado depois por revisores que não saibam quem são os autores, essa title page usualmente ela é enviada num arquivo separado. Daí para os revisores depois só vai o título, resumo e as informações do artigo sem nenhuma informação dos autores.